Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Imersão Viver de Finanças, uma série de aulas onde eu vou te ensinar o passo a passo de como você pode trabalhar com educação financeira de forma 100% online e ter uma nova fonte de renda com isso. Mesmo que você não tenha nenhuma formação ou experiência na área e mesmo que você ache que não tem conhecimento suficiente para começar. Se você ainda não me conhece, eu sou a Sâmia Vasconcelos e ajudo pessoas que gostam de educação financeira a trabalharem com isso na internet, conquistando assim uma nova fonte de renda, liberdade geográfica e flexibilidade de horários. Eu me inscrevi no curso e com todo o passo a passo que a Sâmia passou ali, com todo o conteúdo que vai muito além de como estruturar uma consultoria, ela ensina sobre vendas, sobre marketing digital, que é essencial. Com tudo isso, eu consegui, no meu primeiro mês, já fechar 2 clientes de consultoria. E, atualmente, a minha agenda de consultorias, ela está fechada, porque eu já estou com a minha capacidade esgotada. Mas o curso, com certeza, mudou a minha vida. Eu consegui, antes da metade do curso, eu já estava com o meu 5º cliente. O melhor investimento que eu já fiz na minha vida foi o PCF. Eu comecei o Instagram em janeiro. Comprei o curso logo que eu a conheci, ela já estava lançando. E em março, que foi o primeiro mês que eu anunciei a consultoria, eu fechei 4 clientes. Foi com certeza o melhor investimento que eu fiz. Caso você não saiba, a aula 1 existe e você pode acessá-la através do menu superior aqui da página da imersão. Nessa aula, eu te contei como que eu cheguei até aqui, ou seja, a minha história, e te falo também mais sobre essa oportunidade de trabalhar com educação financeira de forma 100% online, se tornando um consultor de finanças pessoais. Caso você ainda não tenha visto a aula 1, eu recomendo fortemente que você veja e depois você volta para essa aula 2 para que você possa aproveitar esse conteúdo da melhor forma. Bom, eu fiquei muito feliz com os comentários sobre a aula 1 e se você ainda não fez a sua pergunta, vai lá na nossa comunidade oficial da Imersão Viver de Finanças no Facebook. O botão está logo aqui embaixo e deixa lá a sua dúvida, o seu comentário, que eu vou te responder logo mais. Nessa aula, eu vou te falar os 3 pilares essenciais para que você tenha sucesso como consultor de finanças. E mais, fica até o final que eu tenho um presente que eu tenho certeza que vai te ajudar muito no início dessa jornada. E quais são esses 3 pilares? O primeiro pilar é ter um método de consultoria validado. O que significa ter um método validado, Sâmia? É ter um passo a passo bem claro para aplicar com o seu cliente. Ou seja, é você saber o que fazer em cada sessão, que planilhas e materiais utilizar, como acompanhar a evolução do cliente, quantidade e frequência de sessões, como manter o cliente motivado durante o processo, enfim. Mas esse passo a passo, ele precisa ser validado, ou seja, já testado com outros clientes para você saber que vai funcionar quando você aplicar com seus clientes, ou seja, que vai gerar resultados. E por que você precisa ter um método validado? Porque caso contrário, você vai ficar perdido durante as sessões, você não vai ter segurança, confiança e muito provavelmente isso vai comprometer os resultados dos seus clientes. E se o seu trabalho não gera resultados, ou seja, se você não consegue de fato transformar a vida financeira de pessoas, você não vai ter cases de sucesso para divulgar o seu trabalho, as pessoas não vão te indicar e, consequentemente, o seu negócio não vai crescer no longo prazo. O segundo pilar é fazer o seu cliente entrar em ação. O seu trabalho como consultor de finanças é fazer um diagnóstico da vida financeira do cliente e propor soluções que o levarão a ter uma vida financeira saudável e equilibrada. E o que é fazer o seu cliente entrar em ação? É fazer ele colocar em prática todas as estratégias que você propor durante a consultoria, assim como fazer os exercícios práticos que você irá passar para ele entre uma sessão e outra. E por que você deve fazer o seu cliente entrar em ação? Porque se ele não age, ele não tem resultados. A consultoria financeira não faz milagre por si só. Você vai sim fazer o diagnóstico, passar as estratégias, mas o cliente precisa fazer a parte dele. É como ir a um nutricionista.
Quando você vai ao nutricionista, primeiro ela conhece um pouco do seu histórico, tira suas medidas, pergunta quais são os seus objetivos, se é ganhar massa muscular, se é emagrecer, enfim. E de acordo com isso, ela vai te passar um plano alimentar para que você siga e tenha os resultados que você quer. Mas se você não seguir esse plano alimentar, adivinha, você não vai ter os resultados que espera. E é essa exata analogia que eu uso com os meus clientes de consultoria logo no nosso primeiro encontro. Inclusive, fica a dica aí para você. Então, basicamente, é a mesma coisa na consultoria. Se o cliente não seguir as estratégias, ele não terá resultados. Se ele não tem resultados, tanto o seu tempo como o dele estarão sendo desperdiçados. Ele pode achar que jogou dinheiro fora te contratando, você não terá bons depoimentos, boas provas para divulgar o seu trabalho, e isso é o que mais vai te fazer fechar novos clientes. E se você não fecha novos clientes, o seu negócio não cresce, não prospera, não vai para frente. Então você precisa fazer o seu cliente entrar em ação e ter uma forma de acompanhar isso, ou seja, saber o que ele está fazendo e o que ele deixou de fazer. O terceiro pilar é ter uma estratégia eficaz para vender a consultoria. Como eu falei na aula 1, enquanto eu contava a minha história, não adianta ter só um método de consultoria que funciona. O método, por melhor que ele seja, não vai se vender sozinho. Você precisa de um passo a passo também para captar clientes, e um dos maiores erros que eu vejo de quem está começando a trabalhar com isso é ficar esperando o cliente cair do céu. Eu sinto muito te informar, mas isso não vai acontecer. Você precisa agir também, mas agir na direção certa. Ou seja, você precisa saber como oferecer e fechar a consultoria financeira de uma forma eficaz. Por que você precisa dessa estratégia? Porque se você não fatura, você não tem dinheiro para reinvestir no seu negócio. E se você não reinveste no seu negócio, ele não vai crescer e você não vai conseguir viver disso. Além do mais, se você não tem clientes para aplicar o método, você não vai conseguir adquirir experiência. Por quê? Porque a experiência vem com a prática e com a repetição. Então é por isso que você precisa de uma estratégia eficaz para oferecer e fechar a consultoria financeira. E quais são os pré-requisitos para ingressar nessa profissão? O primeiro pré-requisito é você gostar de finanças. Pensa bem, se você não gosta do seu trabalho atual, está procurando uma nova profissão, não faz sentido fazer o que você não gosta, certo? E outra, quando você faz o que você gosta, você tende a colocar bastante energia nisso, e se você age na direção certa, você vai conseguir ter cada vez mais sucesso com o tempo. Então, se você gosta de falar e estudar sobre finanças, a profissão de consultor de finanças definitivamente é para você. E lembrando que você não precisa ser formado na área, como eu falei na aula anterior. Eu não sou formada na área de finanças, eu sou formada em engenharia e eu tenho alunos que são formados em diversas áreas diferentes, como psicologia, direito, enfim. Você também não precisa ter nenhuma certificação do mercado financeiro, desde que você não indique ou recomende investimentos, e você não precisa ter experiência na área para começar. Eu também falei na aula anterior que eu comecei do zero e a maioria dos meus alunos hoje também começam do zero. Você não precisa ter experiência para começar. Você precisa começar para ter experiência, porque como eu falei, a experiência vem com a prática e com a repetição. O segundo pré-requisito é ter vontade de ajudar pessoas. Esse trabalho tem simplesmente tudo a ver com ajudar pessoas. Pensa comigo, 7 a cada 10 brasileiros estão endividados. A maioria das pessoas que têm dívidas não conseguem dormir bem, não tem paz no seu relacionamento, muitas vezes entram em depressão por conta disso, enfim. Você vai ajudá-las, trazendo clareza de como elas podem sair dessa situação, fazendo-as entrar em ação e trazendo esperança, porque muitas pessoas acreditam que não tem saída para a sua situação, e eu já recebi mensagens de pessoas que até pensaram em tirar a sua própria vida por conta das dívidas. Então é a sua missão como consultor de finanças ajudá-las a ter uma vida financeira mais saudável, ou seja, saírem das dívidas, conseguirem pagar suas contas com tranquilidade, terem lazer todos os meses e se planejarem para realizar os seus sonhos. E uma coisa eu posso te afirmar: quanto mais você ajuda, quanto mais você gera valor na vida de pessoas, esse valor volta para você,
tanto em forma de dinheiro como em forma de agradecimentos. Isso não tem preço. Se você faz um bom trabalho, o seu cliente fica tão grato por você que vai te indicar para todas as pessoas que ele conhece e precisam desse serviço. Terceiro pilar: querer se capacitar. Você não precisa saber de tudo sobre finanças para começar, até porque finanças é um mundo muito abrangente. E mesmo que você estude muito, você nunca vai saber de tudo. O que você precisa é ter vontade e querer se capacitar. Em outras palavras, você começa com o que sabe hoje e não para mais de aprender. Quando eu comecei, eu não sabia nem 10% do que eu sei hoje. Mas por que isso? Porque eu comecei compartilhando o que eu já sabia, continuei e continuo aprendendo. Provavelmente, se você está aqui, você sabe mais do que a média que a população brasileira sabe sobre educação financeira. E o que você não sabe, você pode aprender. Não deixa isso te paralisar e te impedir de conquistar o que você mais quer. Quer trabalhar com educação financeira, ter uma nova fonte de renda, ter uma rotina flexível e conquistar a sua liberdade geográfica. Olha à sua volta e pensa: quantas pessoas você conhece do seu convívio, seja amigos, familiares, colegas de trabalho, enfim, que tem educação financeira, que tem uma vida financeira saudável? É a minoria. Então isso significa que tem muita gente por aí precisando da sua ajuda. Então não deixe essa oportunidade passar. Quarto pré-requisito: conexão de internet. Se você está aqui me assistindo, é porque você tem conexão de internet. Você não precisa alugar uma sala para atender o seu cliente, o que sairia muito caro, ou então gastar tempo e dinheiro se deslocando para atender o seu cliente em algum lugar. Você pode fazer isso da sua própria casa. Tudo o que você precisa é de um computador e de conexão com a internet. E por que isso é uma super vantagem? Porque além desse trabalho te proporcionar liberdade geográfica, flexibilidade de horários, que são coisas incríveis, você também pode alcançar pessoas de qualquer lugar do Brasil e até brasileiros que moram fora também, como eu já atendi clientes que moravam em Nova York, em Londres, em Genebra, na Suíça. Então você não fica limitado a atender pessoas só da sua cidade, porque a internet te permite fazer esse trabalho sem fronteiras. E o quinto e último pré-requisito é você ter algumas horas da sua semana disponíveis. Tempo, assim como dinheiro, é questão de prioridade. Se você quer trabalhar com o que ama, que é educação financeira, e ainda ter uma nova fonte de renda com isso, eu tenho certeza que você vai dar um jeito. E outra, você precisa de apenas algumas horas disponíveis na sua semana. Por exemplo, se você é CLT e trabalha mais ou menos até às 18 horas, você pode atender os seus clientes no período da noite durante a semana e aos sábados no período da manhã e da tarde. Eu atendia muito aos sábados no meu primeiro ano como consultora de finanças pessoais. E na verdade, os clientes adoram, porque eles não estão naquela correria da semana, estão mais descansados também. E na verdade, a melhor forma de você começar esse trabalho é como renda extra, porque você vai conquistando seus primeiros clientes, vai colhendo os depoimentos e usando esses depoimentos para captar mais clientes. E com o tempo você vai adquirindo mais experiência, vai aumentando o seu preço gradualmente e assim você pode se planejar para mudar de carreira e viver 100% disso. É super possível conciliar a consultoria de finanças com o seu trabalho atual. Tudo o que você precisa é de planejamento e organização. E a maioria dos meus alunos começam como uma fonte de renda extra para depois tornar sua fonte de renda principal. Agora eu quero te falar como você pode começar o seu negócio digital do absoluto zero no nicho de finanças. Antes de tudo, o que é ter um negócio digital? Ao contrário do que muitos pensam, não é só ter uma conta no Instagram, não. Ter um negócio digital é quando você oferece infoprodutos ou serviços através da internet e também entrega de forma 100% online. Exemplos de infoprodutos e serviços: curso online, mentoria, consultoria. E ter um negócio digital no nicho de educação financeira é quando você oferece infoprodutos
e ou serviços que vão ajudar pessoas a terem uma vida financeira mais saudável. Agora que você já sabe o que é ter um negócio digital, você precisa começar a postar conteúdo sobre finanças nas redes sociais. Eu recomendo que você comece pelo Instagram, por 2 motivos: por ser mais fácil de começar e porque é a rede social mais usada pelos brasileiros. E por que eu devo, Sami, postar conteúdo? Porque primeiro você precisa chamar a atenção das pessoas com o que você está falando, ou seja, com o conteúdo que você está postando, construir uma audiência, se relacionar com essa audiência, para que quando você ofereça a sua consultoria, tenham ali pessoas vendo essa oferta. E aí você pode estar pensando, mas já não existe muitos Instagrams de finanças aí pela internet? Será que o nicho de finanças já não está saturado? Não confunda nicho saturado com o fato de você achar que já tem muitos Instagrams de finanças na internet. A verdade é que esse mercado só vai estar saturado quando todos os brasileiros não tiverem mais dívidas e quando todos souberem investir o seu dinheiro. Isso não está perto de acontecer e eu não sei se um dia vai acontecer. E a outra questão é que em todo o mercado sempre tem espaço para novos profissionais que estão dispostos a fazer um bom trabalho e a se diferenciar. Outra coisa que você pode estar pensando é: mas isso de me expor na internet não é comigo. Eu sou tímido, tenho vergonha, tenho medo do julgamento, do que as pessoas vão pensar ou falar de mim. Você está falando agora com a pessoa mais tímida que eu mesma conheço, que sou eu. Antes de começar a trabalhar com a internet, eu era muito tímida. Hoje eu ainda sou, se você me encontrar pessoalmente. Eu sou uma pessoa mais reservada, mais introvertida, mas isso não me impediu de fazer o que eu realmente queria, que era trabalhar com educação financeira e ajudar pessoas. Então não deixa isso te parar também. E outra coisa, você não precisa começar logo se expondo. Não, isso vai ser com o tempo. Eu não sei se você sabe, mas o maior arrependimento das pessoas quando estão no leito de morte é não ter feito o que realmente queriam fazer na sua vida. Porque até onde a gente sabe, essa vida aqui é só uma e passa muito rápido. Pode ter certeza que lá na frente você vai se agradecer por ter encarado esse seu medo, essa timidez, essa vergonha e ter começado o seu projeto de ensinar educação financeira para outras pessoas. E tem uma frase que eu gosto muito também, que é: coragem é agir apesar do medo. Você não precisa esperar o medo ir embora para começar a agir. Não, você age mesmo com medo, porque a sua vontade de conquistar os seus objetivos tem que ser muito maior do que todos os seus medos. O próximo passo é pedir depoimento de quem você já ajudou, mesmo que informalmente, com dicas, seja de amigos, colegas de trabalho ou familiares. E pode ser por escrito mesmo. Tira print e vai colocando em uma pasta no seu computador. Mas muito importante, esses depoimentos precisam ser honestos e reais. E uma dica bônus aqui para você: bate um print de quem te manda feedback agradecendo pelo seu conteúdo no Instagram e cria um destaque no seu Instagram chamado feedback. O quarto passo é aprender um método validado de consultoria financeira. À medida que você for postando conteúdo no Instagram e postando os feedbacks de quem você ajudou, as pessoas vão te procurar pedindo por uma ajuda mais específica. E como você sabe, para ajudá-las, você precisa ter um método de consultoria. E não se preocupa que na próxima aula eu vou te falar mais sobre como ter esse método. O quinto passo é traçar uma meta para fechar os seus primeiros clientes. Por exemplo, até dia 10 de abril eu quero fechar o meu primeiro cliente. Se você posta conteúdo com consistência, de 3 a 5 vezes na semana, as pessoas vão te procurar perguntando sobre o seu trabalho. Mas só o fato de elas procurarem pelo seu trabalho não adianta, né? Você precisa saber chutar a bola pro gol, ou seja, fechar a venda. E mais uma vez, é por isso que você precisa saber como vender a consultoria de uma forma eficaz, mas não se preocupa que na próxima aula eu vou te falar como elaborar uma proposta irrecusável para fechar os seus clientes de consultoria. Sexto passo: depois de fechar os seus primeiros clientes, você precisa reinvestir no seu negócio e focar no longo prazo. Ter um negócio online é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. É uma carreira como qualquer outra. Pensa assim:
Você não entra em uma empresa e já ocupa o cargo mais alto sem ter as experiências e competências necessárias, certo? É a mesma coisa com o seu negócio. Então é por isso que você precisa reinvestir constantemente, principalmente em conhecimento, para adquirir as competências e experiências necessárias e poder crescer ao longo do tempo. Tá, Samia, e como que eu reinvisto na prática no meu negócio online no nicho de educação financeira? Vamos lá! Primeiro de tudo, você precisa investir em conhecimento para depois monetizar esse conhecimento. Já ouviu aquela frase, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros? Essa frase não poderia ser mais verdadeira. O conhecimento é o maior ativo que você pode ter e ninguém tira isso de você. Por exemplo, se você aprende a como tirar uma pessoa das dívidas e levá-la a uma vida financeira mais saudável, você pode usar o mesmo conhecimento para ajudar mais e mais pessoas e cobrar por isso. É isso que significa monetizar o seu conhecimento. Por isso, invista sempre em cursos e mentorias para aprender o que você não sabe. Lembra na aula anterior, onde eu contei que eu não sabia vender e fui fazer uma mentoria para aprender isso? E aí depois, o que aconteceu quando eu comecei a aplicar esse conhecimento que eu tinha adquirido em vendas? O retorno começou a vir, eu comecei a fechar mais e mais clientes. Segunda dica, usar a técnica montinho-montão. O que é a técnica montinho-montão? Você começa o seu negócio com o que você tem hoje, com o celular que você tem hoje, o computador que você tem hoje, o conhecimento que você tem hoje, por mais que você ache que não é suficiente, e com o tempo que você tem hoje. Postar no Instagram é de graça e você não precisa de um celular de última geração para fazer isso. Se você quer ajudar pessoas com a sua vida financeira e não sabe como, o que você precisa? De um computador ou celular melhor? Não! Você precisa de conhecimento, porque mais uma vez, se você tem esse conhecimento, você consegue monetizá-lo, ou seja, você consegue cobrar pela ajuda que você oferece. E fechando os seus primeiros clientes, você tem o seu primeiro montinho. Desse montinho, você vai pegar uma parte e vai reinvestir. Reinvestir em quê, Samia? Reinvestir em mais conhecimento, reinvestir em anúncios para trazer mais pessoas para o seu Instagram. E quando você traz mais pessoas para o seu Instagram, mais clientes você vai tender a fechar, certo? E fechando mais clientes, você vai ter o seu montão. Esse montão vai virar o seu novo montinho. Você vai pegar uma parte e vai reinvestir novamente para ter um montão maior. E assim por diante. Eu acho que você já entendeu a ideia. E quanto mais você investe no seu negócio com inteligência, mais ele tende a crescer. E a última dica é, após começar a dar consultoria de finanças pessoais no 1 a 1, com o tempo você vai poder diversificar as suas fontes de renda. É incrível que quando você começa a trabalhar com a internet, muitas portas se abrem. Então eu quero te falar agora algumas dessas formas que você pode faturar com o seu negócio online no nicho de educação financeira. A primeira forma que eu já falei é com a consultoria individual. Imagina você poder cobrar R$ 997 por cada cliente que fechar no mês. Apesar de eu não recomendar começar cobrando esse valor, você pode chegar a cobrar isso ou até mais algum tempo depois de ter começado. Você também pode fazer mentorias em grupo. Imagina você fechar um grupo de 15 pessoas onde cada uma paga R$ 497, ou seja, aproximadamente R$ 7.500 para dar uma aula por semana para esse grupo de pessoas. Você também pode faturar com grupos de desafio. Imagina fechar de 50 a 100 pessoas, onde cada uma te paga R$ 97 para acompanhar essas pessoas durante alguns dias em um grupo no seu celular, seja o WhatsApp ou Telegram. Outra forma de faturar é com curso online. Uma vez que você grava as aulas do seu curso, você pode vender o quanto quiser. Então imagina você vender 100 cursos cobrando R$ 297 por cada curso, que vai te dar um faturamento de aproximadamente R$ 30.000. Essas são apenas algumas possibilidades. Na verdade, tem mais de 10 formas de você faturar com seu negócio online no nicho de educação financeira.
O céu é o limite. Mas aí você pode estar pensando, Sâmia, não é mais vantajoso começar com mentoria, desafio em grupo ou então até curso online, já que eu posso escalar mais, ou seja, fechar mais pessoas? Por que então eu devo começar na consultoria 1 a 1? Quando você está começando, é muito mais fácil fechar clientes no 1 a 1 do que um grupo de pessoas, por exemplo. Na consultoria individual, você vai aprender como lidar com o cliente, vai adquirir mais experiência, vai poder acompanhá-lo mais de perto. Se você não sabe como lidar com um cliente, como você vai saber então lidar com o grupo? Além disso, você vai poder acompanhar o cliente mais de perto, vai poder dar um suporte maior para que ele tenha ótimos resultados e você possa usar esses depoimentos para que mais pessoas procurem pelo seu trabalho. Por exemplo, no meu caso, eu comecei com a consultoria de finanças pessoais no 1 a 1, aprendi a vender, fui tendo cada vez mais depoimentos, fui usando isso para divulgar o meu trabalho, mais e mais pessoas vinham perguntar pelo meu trabalho e no final de 2019 eu lancei uma mentoria em grupo, porque a minha agenda de consultoria individual já estava cheia. E aí depois dessa mentoria em grupo, eu lancei o meu primeiro curso. Então tudo que hoje é grande começou um dia pequeno. E se por acaso você está aí pensando, eu não sei se é para mim, será que eu consigo? Se você buscar conhecimento e aplicar, com certeza você consegue. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: é impossível dar errado para quem decidiu fazer até dar certo. E outra coisa, se você não tentar, você nunca vai saber. O não, você já tem não tentando. Que tal buscar o sim? E como prometido, eu vou te dar o presente por ter ficado até o final dessa aula. Um plano de ação com tudo o que você precisa fazer para iniciar nessa carreira e tirar o seu projeto do papel. Ele já está disponível lá na nossa comunidade oficial do Facebook e também no grupo exclusivo do WhatsApp. Caso você não esteja em algum desses grupos, é só entrar clicando nos botões que estão logo aqui abaixo. Bom, muita gente está me perguntando sobre o meu curso Profissão Consultor Financeiro. E a verdade é que eu estou compartilhando o máximo de conteúdo que eu consigo aqui na imersão. Mas acontece que o nosso tempo é limitado e, de fato, eu possuo um passo a passo super completo e fechar até 7 clientes no primeiro mês que você oferecer a consultoria. Mas mais pra frente eu vou estar falando melhor sobre isso. Por enquanto, eu quero que você aproveite ao máximo todo o conteúdo que eu estou disponibilizando aqui nessa semana. As aulas, os materiais de apoio e o suporte que eu estou dando para dúvidas lá na comunidade do Facebook. E agora que você já sabe quais são os 3 pilares para você ter sucesso como consultor de finanças pessoais e exatamente o que fazer para começar nessa carreira através do plano de ação, na próxima aula eu vou te falar como ter esse método de consultoria, como fazer o seu cliente entrar em ação e como fechar a consultoria de uma forma eficaz. Além disso, eu vou te dar outro material de apoio, que é o checklist da proposta irrecusável de consultoria. Então não perde essa aula que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Me fala o que você achou, se ficou alguma dúvida tanto sobre a aula como sobre o plano de ação. E me fala também o quão animado você tá para a aula 3. Eu tô te esperando agora lá na nossa comunidade do Facebook. A interação tá muito legal e eu tô adorando responder todos vocês. E caso você ainda não me siga nas minhas redes sociais, eu tô te esperando também no meu Instagram, @viverdefinanças, e no meu YouTube, Viver de Finanças. Um grande abraço e até a aula 3. Eu quis fazer o curso para que eu pudesse aperfeiçoar a minha metodologia e realmente ajuda demais. É um investimento que se paga, porque tudo que você aprende você consegue aplicar com clientes pagantes. E então, atualmente eu tenho 11 clientes pagantes, tenho uma lista de e-mail de mais de 1.000 pessoas e também consegui lançar outros produtos online além da consultoria, porque no curso ela ensina muito sobre vendas, sobre marketing. Com ela eu me tornei mais segura
tanto em relação aos processos, em certas situações que poderiam ainda acontecer, que ainda não tinham acontecido, mas que eu já ia saber o quê? Como resolver. Já fechei 14 clientes. Então, realmente, o curso da Sâmia foi um dos melhores investimentos que eu já fiz em toda a minha vida, porque realmente a gente precisa encarar isso como um investimento, porque se a gente aplica tudo que a Sâmia falou ali, o retorno é garantido.